Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. O vídeo de hoje é sobre o Book Haul do mês de setembro, todos os livros, quadrinhos e mangás que entraram para minha estante durante esse mês. Antes de mostrar no detalhe todos os recebidos do mês de setembro, aqueles recados iniciais. Se você ainda não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar o vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler. Conforme padrão dos últimos Book Haul do mês de julho e agosto, eu separei primeiro os livros, depois os quadrinhos e posteriormente os mangás. Eu vou apresentar cada um dos livros com uma breve sinopse para o vídeo não ficar muito grande, mas vou falar aí rapidamente sobre cada uma das minhas aquisições. O primeiro livro é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui eu adquiri ele no mês de setembro para poder participar do clube de leitura do Servino Reads. É um perfil aqui do Instagram, então a gente está lendo durante o mês de setembro e o mês de outubro. A discussão vai ser no dia 12 de outubro. Esse livro do Érico Veríssimo. Eu já até falei em outro vídeo do canal que nós discutimos o Em Busca por Sentido, e esse é o segundo livro do clube do Servino Reads. Esse livro aqui é um dos mais famosos do Érico Veríssimo e aquele que aparentemente alçou o autor aos mais vendidos, entre os seus livros mais vendidos na época em que foi lançado. Essa edição aqui é publicada pela Companhia das Letras. A minha edição, ela já é a edição 37 de reimpressão. Eu até falei isso na minha TBR. Então, para mais detalhes sobre esse livro, eu sugiro que vocês vejam o vídeo da minha TBR do mês de outubro. Mais um livro da Companhia das Letras, que é Voz de Chernobyl. Esse livro aqui ficou bem famoso aqui no Brasil com o lançamento da série na época da HBO. Então, os livros da Estevânia acabaram se tornando bem famosos aqui entre os leitores, e esse vai ser o meu primeiro contato com a autora quando eu for ler, mas eu aproveitei um desses cupons de desconto que a Amazon estava dando no mês de setembro e acabei adquirindo essa edição. Uma breve sinopse de As Vozes de Chernobyl. Para uns, Chernobyl é uma metáfora, um símbolo. Para nós, é a nossa vida, simplesmente a vida, diz um dos muitos personagens ouvidos pela autora neste livro, que recupera os tempos tormentosos em que a radiação liberada depois do acidente nuclear de 1986 corroía lentamente a saúde e minava o orgulho do povo soviético. São vozes que parecem se confundir no tempo e no espaço com outras que igualmente ressoam a sucessão de tragédias históricas da antiga União Soviética. As privações do Gulag, o cerco do Leningrado na Segunda Guerra, os assassinatos em massa durante o stalinismo. É com esse senso de dever histórico e jornalístico que a autora traz de volta um verdadeiro concerto de vozes. Doloridas, conformadas, pungentes, revoltadas, as palavras de seus personagens apresentam uma história quase sem fim de tragédias pessoais e auto-engano coletivo. Então, sinopse de As Vozes de Chernobyl. Eu quero ler esse livro muito em breve, porque agora que consideravelmente passou o hype sobre ele, acho que eu consigo absorver um pouco mais dessa leitura. Da Antofágica, eu adquiri a versão de Cartas ao Pai, do Franz Kafka. Franz Kafka, que é um dos meus autores preferidos. Nessa edição em capa dura, a versão, não é pocket, né, mas é a versão menorzinha que a Antofágica publica. Bom, uma breve sinopse. Em novembro de 1919, o escritor Franz Kafka escreveu uma longa e dolorosa carta para seu pai. Neste desabafo, ele se propôs a explicar por que temia o pai
e quais foram os conflitos e traumas que resultaram de sua educação. Nunca entregue ao destinatário, a carta foi publicada póstumamente e tornou-se não apenas um relato autobiográfico do autor, mas também testemunho pungente de uma criação autoritária. Então, Cartas ao Pai, versão da editora Antofágica, publicada em setembro mesmo pela editora. O próximo livro eu acabei pegando algumas recomendações. Eu gosto muito de livros de fantasia, então acabei adquirindo por um marketplace da Amazon o livro Os Imortais de Meluhha, do autor Amish. Esse aqui que é uma trilogia de fantasia indiana. Então, me interessou basicamente por ser um tipo de história que eu não estou habituado a ler e que eu gostaria de conhecer a escrita desse autor. Esse aqui é o primeiro livro dessa trilogia que chama Trilogia Shiva. Então eu vou ler o primeiro volume para ver se é bom e posteriormente eu tento adquirir os próximos volumes, caso eu goste da história. Bom, uma breve sinopse. Amish é o Tolkien da Índia. A história do homem cuja lenda o transformou num deus, 1900 a.C., aquela que os indianos modernos chamam erroneamente de civilização do Vale do Indo. Os habitantes da época a chamavam de a Terra de Meluhha, um império quase perfeito criado muitos séculos antes por Lord Rama, um dos maiores monarcas que já viveram. Este outrora orgulhoso império e seus governantes Survanvishis enfrentam sérios perigos quando seu principal rio, o reverenciado Sarasvati, começa a morrer beirando a extinção. Eles também enfrentam ataques terroristas devastadores vindos do leste, a terra dos Chandravanshis. Para complicar ainda mais as coisas, os Chandravanshis parecem ter se alinhado às Nagas, uma linhagem de verdadeiros guerreiros que vivem à parte da sociedade em razão de suas deformidades físicas. Esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Universos e muito possivelmente vai entrar em alguma TBR muito em breve, que eu estou bem curioso para saber um pouco mais sobre a escrita desse autor indiano, o Amish, e conhecer um pouco mais sobre a trilogia Shiva. Bom, da editora Autêntica eu adquiri Bartleby, o Escrevente, uma história de Wall Street. Esse livro é escrito pelo Herman Melville e essa edição aqui ela é bilíngue. Um pouco da sinopse do livro: um advogado nova-iorquino de meados do século XIX resolve contratar um novo copista. Atendendo ao anúncio do advogado, apresenta-se à porta de seu escritório um jovem que ele caracteriza como uma figura palidamente asseada, lastimosamente respeitável e incuravelmente desolada. Era Bartleby. No começo, o novo copista trabalhava fazendo o que se esperava dele, cópias, mas depois, bem depois, não vamos estragar a história. Bartleby, o Escrevente, é um conto de Herman Melville, o autor de Moby Dick, publicado pela primeira vez em 1853. O personagem central é tão marcante e o conto tem uma força tal que Bartleby tem fascinado leitores e críticos desde sua primeira publicação. Foi contemporaneamente teorizado por filósofos tão ilustres quanto Gilles Deleuze, Jacques Derrida e George Agamben. A presente edição apresenta o conto numa tradução ao lado do original, então, como eu disse anteriormente, é uma edição bilíngue. Eu já vi muitas recomendações sobre esse livro, não apenas pelo livro, mas um conto, né, do autor que escreveu Moby Dick, uma das principais obras da literatura mundial. Então, apesar de eu ter Moby Dick aqui, a edição da Antofágica, acho que eu quero começar a ler sobre outras histórias do autor
menores antes de chegar a Moby Dick. Mais um livro que eu peguei de recomendação no YouTube é Aos Prantos do Mercado, da Michelle Zauner. Esse livro aqui foi publicado no Brasil pela editora Fósforo e muito me interessa o tema. A sinopse do livro: desde que minha mãe morreu, eu choro no mercado H-Mart. O H-Mart é uma rede de mercados especializados em comida asiática nos Estados Unidos. É para onde os filhos de imigrantes seguem quando querem encontrar a marca de macarrão instantâneo que lembra o lar da infância. É onde as famílias coreanas compram biscoitos de arroz para fazer o tteokguk. Em vez disso, é provável que você me encontre chorando em frente às geladeiras de Banchan, soluçando perto dos não perecíveis, perguntando a mim mesma se eu realmente continuo a ser coreana, se não sobrou ninguém para quem ligar e perguntar qual era a marca de alga desidratada que a gente costumava comprar. Então, aparentemente, é um livro que vai tratar sobre luto e eu tenho bastante interesse pelo assunto e, dada as recomendações tão positivas em relação a esse livro. Bom, seguindo para um livro que eu acabei me interessando muito, já que faz parte de uma memória afetiva de filmes que eu assisti na infância e adolescência, já que reprisava tantas vezes na sessão da tarde, por exemplo, que é A Lagoa Azul. Esse livro aqui que foi publicado no Brasil pela editora Wish, um selo da Dark Side agora, né? Essa aqui é a obra que inspirou o filme. Intimista, A Lagoa Azul acompanha a história de Emmeline e Dick, dois jovens que, após o naufrágio, encontram-se sozinhos em uma ilha. Isolados do mundo, iniciam suas jornadas de amadurecimento e descoberta do amor, longe da sociedade, sem ter alguém que explique seus medos, desejos e as consequências de suas decisões. O original incompleto inclui os 3 livros que compõem a série e que inspirou o filme, né? Então aqui tem os 3 livros. Eu particularmente não sabia que eram 3 livros, mas aqui está a obra completa e foi publicado pela editora Wish. Mais um livro publicado pela editora Wish, dessa vez Contos de Fadas Raros, Princesas Quase Esquecidas. As princesas e seus contos de fadas fazem parte do imaginário popular em diversas culturas. São inúmeras histórias que remontam à era de fantasia. Muito além de Cinderela, Rapunzel e Branca de Neve, Princesas Quase Esquecidas representam o resgate dos contos de fadas perdidos pelo tempo. Verdadeiros tesouros encontrados por uma curadoria atenciosa que buscou nos escritos de grandes autores a fonte para uma composição mágica. A seleção traz contos raros de Mary de Morgan, Edith Nesbit, E. Theodora Ozaki, Flora N. E. Steele, George MacDonald e outros autores. Prefácio de Mia Sodré, querido clássico. Então, mais uma das antologias da editora Wish, se assim a gente pode chamar. Terceiro livro da editora Wish nesse book haul, dessa vez, Histórias Secretas dos Irmãos Grimm, os controversos contos omitidos da primeira edição. Então, uma breve sinopse: cabeças decepadas, crianças assassinadas, elfos mutilados e madrastas que querem transformar seus enteados em ensopados são apenas algumas das histórias que os irmãos Grimm omitiram de seus famosos livros de contos de fadas. Como segredos sombrios demais para serem revelados, essas narrativas foram ocultadas nas edições seguintes de suas coletâneas e nunca mais desenterradas, até agora. Descubra os raros contos de fadas que desafiam todos os finais felizes. Inclui a apresentação da editora e ilustrações de Carla Barth. Contos originais de 1812 em diante. Então, a editora Wish, ela tem um trabalho bem interessante e do resgate de diversos contos de fadas. Então, eles têm uma coleção que apresenta contos de diversos lugares do mundo. Eu tenho alguns aqui, não tenho completo, mas certamente eu gostaria de ler
para conhecer. Eu nunca li nada especificamente dos Irmãos Grimm, não um livro que receba o título, né, que seja deles, mas um ou outro conto você conhece porque já foi adaptado por diversas empresas. Seguindo com a Dark Side, Nação Tomada pelo Medo, que foi uma série de lançamentos da Dark Side que eles chamavam de Dark Side Records. Eu até vou mostrar alguns quadrinhos que foram lançados nesse selo. Então, esse aqui é como se fosse um livro de pequenos contos, né, ou poesia, um raro vislumbre das mentes criativas de Tom York e Stanley Donwood. Confira notas, esboços, listas de todos os tipos, rabiscos, imagens, letras, desenhos e cartas trocadas entre os artistas em 1999 e 2000. Nação Tomada pelo Medo é uma experiência belíssima do processo criativo de artistas incomparáveis e um espelho dos medos, presságios e fantasias invocadas pelo mundo à medida que os seus cidadãos enfrentam um admirável novo milênio. Música para Morrer e Renascer, mais um título lançado durante essa leva que a Darkseid lançou com temática musical. Música para Morrer e Renascer, em um conjunto de cartas poéticas dedicadas aos mortos, a bielorrussa Vasilina Mort se faz valer de uma força ao mesmo tempo lírica e brutal para elaborar a perda e o luto de traumas coletivos como Chernobyl e a Segunda Guerra Mundial, transcendendo fronteiras geográficas e temporais. Música para Morrer e Renascer é uma coletânea visceral que faz música com a poesia das palavras. Então, é uma edição bem curtinha, então que dá para ler basicamente em um dia. Seguindo para esse livro aqui com essa capa toda psicodélica e o título é gigantesco. União perfeita de elementos contrários. Esse livro, a sinopse: Maynard James Keenan emerge como um poeta das sombras cujas palavras e melodias tecem um véu entre o profano e o sagrado. Como líder das bandas Tool, Lucifer e A Perfect Circle, Keenan apresenta um som visceral e transgressor, poderoso e firmado na dualidade da experiência humana. Essa biografia autorizada do rebelde musical que conquistou corações e mentes no mundo é um tributo à jornada de Keenan e uma inspiração para transformar nossas próprias vidas em obras de artes vivas. Aí aqui, esse livro, essa biografia, né, no caso, ela é assinada pela Sarah Jensen e pelo Maynard James Keenan, que é o biografado. Mais um da editora Wish, que acabou ficando aqui para o final, mas é esse livro aqui, publicado originalmente em 1922, que é Capitão Blood. É escrito por Rafael Sabatini, uma aventura pirata de 1922. Publicada em 1922, uma das mais clássicas aventuras de piratas que inspirou diversas produções cinematográficas. Um homem com o futuro certo e apaixonado pelo mar vê sua vida naufragar após ser condenado à morte. A reviravolta faz Peter Blood passar de médico respeitado a um perigoso pirata pelos mares do Caribe. Então, mas essa capa é bem bonita, né? Mas a gente está falando de um dos principais livros sobre pirata e que inspirou diversas produções aí ao longo dos anos, já que ele foi publicado em meados de 1922. Durante o mês de setembro, eu acabei adquirindo só 2 mangás, um lançamento da editora Comic Zone, que é Ian Volume 1, e Nas Montanhas do Terror, da editora Conrad. Esse mangá aqui ele já foi lançado há algum tempo, e eu adquiri ele principalmente porque conta com um capítulo que é desenhado pelo Junji Ito. Então eu gosto muito das histórias de terror do Junji Ito, e aí eu queria ter
mais um dos seus trabalhos na minha estante. Às vezes existem coisas que não são deste mundo nas montanhas. As Montanhas do Terror é uma coletânea de 5 histórias de terror com o roteiro de Junpei Izumi e ilustração de 5 mangakas diferentes. A montanha pode estar guardada por seres mais assustadores que um fantasma. Acidentes ocorrem sem maiores explicações e almas perdidas podem estar buscando ajuda para, enfim, descansar em paz. Então, esse mangá conta com arte de Junji Ito, Mimika Ito, Akemi Inokawa, Daisuke Imai e Akihito Yoshitomi. Então, o roteiro de Junpei Azumi, publicado aqui no Brasil pela editora Conrad. Já Yan, ele é um mangá, mas é um mangá de Taiwan. Ele vai ser lançado aqui no Brasil em 3 volumes pela editora Comic Zone. Esse mangá aqui, ele tem 3 volumes, conforme eu disse, um pouco sobre a sinopse. A família de Yan Jiehua, uma jovem de 15 anos, faz parte de uma renomada trupe de ópera de Pequim. No entanto, quando todos os seus membros são brutalmente assassinados, a adolescente é injustamente acusada desse crime bárbaro. Única sobrevivente do massacre, ela é encarcerada por longos anos em um centro de pesquisa secreta. Mas depois chegou a hora da verdade. De volta entre os vivos, Ian não se esqueceu de nada. Vestida com a tradicional traje teatral que sua família costumava usar, ela embarca em uma espiral de vingança. Com essa nova série em 3 volumes, Shang Cheng desafia os códigos do mangá seinen, ao mesmo tempo que oferece uma releitura de uma famosa ópera de Pequim através de uma audaciosa história de ação em que a cultura pop e a cultura tradicional se mesclam de forma brilhante. Bom, e aí, seguindo para os quadrinhos, eu adquiri esse quadrinho. Na verdade, é um livro ilustrado, ele conta com ilustrações do Robert Crumb, que é um dos quadrinistas mais importantes aí do cenário de quadrinhos, que é Heróis do Blues, Jazz e Country. Esse livro ilustrado ele foi publicado pela Dark Side, e aí ele apresenta uma breve biografia falando sobre o personagem que é ilustrado pelo Robert Crumb. E aí são estrelas da música, obviamente, cantores e cantoras de blues, jazz e country. Então é bem interessante, é um livro com ilustrações para quem conhece o trabalho do Robert Crumb, eu acredito que faça mais sentido. E quem gosta de música, quem gosta de conhecer outros artistas que marcaram gerações, e que é importante dizer sobre esse livro ilustrado, acho que é uma boa indicação. Bom, e esse quadrinho aqui, eu já li ele, gostei bastante, que é Thelonious Monk, uma revolução musical na alma, escrito e desenhado por Youssef Dawood, tendo como pano de fundo a Nova York durante o apogeu do jazz entre os anos de 1940 e 1960. Thelonious Monk, uma revolução musical na alma, explora a rara alquimia entre 2 seres brilhantes, Monk e Panônica, separados por um oceano de status social, raça e cultura, mas unidos por um amor infinito pela música. A graphic novel de Youssef Dawood capta de forma admirável a vida do supremo sacerdote do bop. Seu traço espontâneo e evocativo se inspira no improviso do jazz para dançar com as imagens e palavras e tornar visível aos leitores a alma desta revolução musical que transformou o jazz e a música para sempre. Então, se você conhece esse protagonista aqui, de fato ele existiu, então é um personagem bem peculiar e que ao longo do quadrinho você vai conhecendo um pouco mais sobre o legado dele na música e é bem interessante de acompanhar. Eu já li, gostei, deve aparecer aqui nos próximos dias no canal. E agora, para finalizar, tem mais 2 quadrinhos, ambos da editora Comic Zone.
O primeiro deles é Diário Inquieto de Istambul, volume 1, e O Céu na Cabeça, volume único, que também chegou aqui para mim em setembro. O Diário Inquieto de Istambul eu já fiz a leitura. E quadrinho aqui, ele é autobiográfico, né, ele é autobiográfico, então essa é a história de Ersan Karabulut, autor turco de histórias em quadrinhos de sua busca pelo sucesso. Muitas vezes frustrada, dos subúrbios desfavorecidos de Istambul até o auge da publicação e da imprensa satírica, de como vivenciou por vezes na linha de frente os abalos e a agitação política de seu país, em lenta transição de uma democracia para um regime autoritário. Ao mesmo tempo em que narra seu percurso como artista e cidadão comum, Ersan Karabulut retrata um país dilacerado por profundos antagonismos políticos e sociais, cuja história recente é feita de golpes de Estado, esperanças, desilusões e tragédias. Um país onde as liberdades básicas consideradas como definitivamente garantidas foram lentamente sendo atacadas e reduzidas. Um país onde um caricaturista pode ser levado à justiça por um primeiro-ministro cada vez mais poderoso ou até mesmo ser jogado na prisão. Então, acredito que um dos melhores lançamentos da Editora Comic Zone de 2024. Eu já fiz essa leitura, deve aparecer aqui também nos próximos dias um vídeo falando sobre esse primeiro volume. Mais um que chegou em setembro, eu já falei dele um pouco, mas é O Céu na Cabeça, já tem até um vídeo aqui falando sobre ele. Eu não vou me alongar, vou deixar linkado aqui nos comentários o vídeo que eu fiz sobre esse quadrinho, que também entrou aí para a lista de melhores leituras do ano, que é de fato um dos melhores lançamentos do ano. Para Nivek, o horizonte termina nas imediações da mina de coltão onde trabalha. Depois de sobreviver miraculosamente a um desabamento, ele terá que embarcar em uma jornada monstruosa e sem retorno, através das belas traiçoeiras e mágicas terras da África. Uma viagem cuja distância não é medida em quilômetros, mas sim em vidas humanas. O roteirista Antônio Altaíba se une ao desenhista Sérgio Garcia Sanches e à colorista Lola Moral para dar vida a uma odisseia contemporânea nesta graphic novel com ecos de tragédia e realismo mágico, baseada em uma triste realidade, a dos milhares de imigrantes africanos rumo às costas da Europa. Então, já fica a recomendação, eu já li, então, o último quadrinho aí do meu book haul de setembro. Bom, acho que eu não posso reclamar, acho que foi um mês de aquisições bem interessantes, que vão entrar aí na minha estante, e que eu pretendo ler nos próximos meses. Alguns deles já estão encaixados aí nas próximas TBR, pelo menos até o final de 2024, e eu espero gostar aí da maioria delas, que eu comprei com bastante expectativa de gostar, afinal de contas. Então é isso, obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final. Muito possivelmente ele deve ter ficado um pouco longo, porque eu gosto sempre de falar um pouco da sinopse, ler a sinopse por completo, para não deixar nenhum detalhe para trás. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Se você ainda não é inscrito do canal, considere se inscrever. Tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. E eu novamente agradeço para quem tem assistido o vídeo até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.